Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos à terceira semana do nosso curso Introdução à Educação Cristã, da especialização em Educação Cristã do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nessa terceira semana, o nosso tópico principal será a educação cristã que acontece no contexto das nossas igrejas, a educação cristã no contexto das nossas igrejas. Também podemos chamar de educação cristã eclesiástica. Obviamente, em certo sentido, nossas famílias são uma extensão da igreja invisível de Deus, mas a igreja existe também no mundo como igreja visível, uma organização estruturada, e como organização estruturada ela tem o seu papel específico no contexto da educação cristã. E é sobre isso que nós pretendemos falar ao longo dessa semana. Eu pretendo dividir o conteúdo em 3 vídeos, para gravar vídeos menores, talvez isso seja mais conveniente para você. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a natureza e a necessidade da igreja e também sobre a missão da igreja e como essa missão se relaciona com a educação cristã. Portanto, vamos lá. É uma alegria ter você aqui conosco. Vamos aprender juntos. Vamos começar, portanto, falando um pouquinho a respeito da questão de qual é a natureza da igreja. Por que a igreja importa? Por que a igreja de fato é importante para nós? Uma questão importante de fazermos em nossos dias, em que tantas pessoas estão encarando a igreja como uma atividade quase que opcional. E vamos também falar a respeito de qual é a missão da igreja, como essa missão se relaciona com a educação cristã. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre quais atividades deve a igreja realizar para cumprir a sua missão, e aí vamos entrar numa parte mais prática do nosso curso, em especial no que diz respeito à questão da relação entre discipulado no contexto da igreja e educação cristã. Vamos falar a respeito de aspectos mais práticos e talvez você vai achar interessante para tentar implementar no contexto da sua igreja local. Pelo menos eu tenho expectativa de que seja útil para você. Então, vamos começar a nossa conversa falando um pouco a respeito de por que a igreja é necessária. Qual é a relação, no final das contas, entre o crente e a igreja local? Como nós podemos definir a natureza desse relacionamento? Eu vou extrair aqui alguns insights do livro da autora Sharon Ketchum, um livro chamado Reciprocal Church. Eu creio que, infelizmente, nós não temos esse livro em português ainda. Ele foi recentemente resenhado na revista Fides Reformata, no primeiro volume de 2024. Eu recomendo que você leia a resenha e você vai ver como esse livro é importante e interessante, pode ser útil para nós. E refletindo sobre como as coisas acontecem no mundo de hoje, nessa nossa sociedade pós-moderna, contemporânea, a autora destaca o fato de que na nossa sociedade a vida comunitária tem cada vez mais se tornado algo opcional para as pessoas. As pessoas vivem de uma maneira muito atomizada, muito isolada. Elas se conectam virtualmente, mas praticamente desistiram de uma conexão comunitária no mundo real. E nesse sentido, o que acontece é que a igreja, assim como qualquer outro tipo de organização em nossos dias, a escola, em muitos sentidos, é encarada da mesma maneira, ela é reduzida ao papel de uma prestadora de serviços. A igreja ela não é necessariamente uma comunidade à qual as pessoas pertencem, mas ela é muito mais uma prestadora de serviços. Talvez, no contexto da sociedade brasileira, a gente ainda tenha um pouco mais esse elemento coletivo, de vida coletiva. Aqui nos Estados Unidos, isso é uma realidade. As pessoas elas não estão procurando a igreja para, de fato, encontrar nela uma comunidade, né? Para encontrar nela
um ambiente em que elas se liguem umas às outras em unidade e comunhão. Não. As pessoas procuram a igreja como um lugar onde elas podem receber o serviço religioso. Elas podem receber aquilo que a autora define como pacote gospel. Numa sociedade completamente organizada e estruturada para prestação de serviços, onde o consumo é determinante, a igreja oferece o seu pacote gospel. E aí o que acontece, meus irmãos? As pessoas procuram a igreja que oferece o pacote que mais agrada a elas. A igreja tem um bom estacionamento, ela tem um bom serviço voltado para as crianças, um ministério infantil, ela tem um louvor interessante, ela tem uma forma de apresentar a música que eu acho importante, ela traz uma mensagem que me deixa animado, que me deixa encorajado. Se eu não encontro isso na igreja X, eu mudo para a igreja Y. Se a igreja Y já não me agrada mais, eu mudo para a igreja Z. Então, essa é a realidade que nós vivemos no mundo de hoje, né? Principalmente em cidades grandes, onde você tem as mega churches, né? Se você não está satisfeito com aquilo que é oferecido a você como serviço na igreja que você frequenta hoje, você procura outra que vai oferecer um serviço que seja mais agradável para você. Isso é extremamente danoso à nossa fé. Por quê? Porque se nós refletirmos a respeito dessa pergunta, a gente pode ter várias respostas, né? Será que o relacionamento do crente com a igreja pode ser definido como um relacionamento superficial? O relacionamento superficial é aquele que é defendido pelos desigrejados. Eu consigo cuidar do meu relacionamento com Deus. Isso é uma questão individual. Como um cavaleiro solitário, eu busco a Deus ali no meu momento de oração, na minha leitura da Bíblia, e a igreja talvez acrescente alguma coisa se eu achar que é o caso, né? Mas no final das contas, eu sou o senhor da minha vida espiritual, né? Esse espírito individualista, esse espírito extremamente isolacionista que prevalece no nosso tempo. Talvez a pessoa não vá tão longe e defina o relacionamento do crente com a igreja como um relacionamento útil, como um relacionamento favorável. Então, o que se pensa é, né, de fato, a questão do meu relacionamento com Deus é uma questão minha, mas a igreja ela pode me ser útil, a igreja pode me ajudar nessa caminhada, pode me dar algum tipo de assistência, pode me dar um impulso que eu estou precisando, pode me ajudar na questão da instrução religiosa dos meus filhos. Então, o relacionamento pode ser definido como útil por algumas pessoas. Porém, se formos buscar na Bíblia a resposta para essa questão, nós chegaremos à conclusão que o relacionamento do crente com a igreja é um relacionamento vital, é um relacionamento essencial. É impossível que nós tenhamos uma fé cristã saudável e cresçamos espiritualmente, sejamos formados espiritualmente, sem uma vida de relacionamento com a igreja. A igreja ela é vital. Por quê? Veja só, vou aqui citar alguns trechos do livro da Sharon Ketchum para você conhecer um pouquinho o pensamento dela. O relacionamento entre o cristão e a igreja não pode ser simplesmente supérfluo ou desnecessário. No mínimo, cristãos precisam uns dos outros para se apoiarem na jornada da fé. Porém, a descrição desse relacionamento como útil, ainda que não necessariamente errada, é incompleta. Tal descrição foca no indivíduo em detrimento da comunidade, cujo papel é reduzido ao de entregadora do pacote gospel. E aí ela completa dizendo: a fé cristã não pode ser passada adiante como um produto, ainda que tentemos fazer isso com nossos pacotes gospel. Em oposição a isso, o relacionamento entre o cristão e a igreja tem uma natureza vital. O reconhecimento do valor de tal relacionamento libera na igreja o potencial máximo para que a fé cristã floresça. Portanto, é necessário que reconheçamos essa natureza vital do relacionamento do cristão com a igreja. O ramo tem que estar ligado à videira, que na verdade é Cristo. Mas o nosso vínculo, o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento comunitário.
é um relacionamento coletivo. Como uma comunhão de pessoas remidas, nós nos ligamos juntos ao nosso Senhor. E aí é importante a gente refletir no modo como a Escritura ela descreve ou caracteriza a Igreja de Cristo. As figuras que são usadas para trabalhar com o nosso imaginário e nos levar a entender de fato o que é a Igreja de Cristo. Se você olhar no Antigo Testamento, a igreja é descrita como um povo pactual. Deus não resgatou algumas pessoas. Ele chamou para si um povo para andar com ele. Ele tirou um povo do Egito, ele caminhou com esse povo no deserto. O relacionamento de Israel com Deus é um relacionamento comunal, é um relacionamento comunitário. Se você for pensar no que significa a palavra comunhão no Novo Testamento, koinonia, ela não se refere a um sentimento prazeroso e feliz quando nós estamos juntos. Koinonia significa que nós estamos vitalmente relacionados uns com os outros. E como pessoas unidas umas às outras, nós recebemos a redenção que vem do Senhor Jesus, nós recebemos o poder que vem do Espírito Santo. Koinonia descreve uma ligação indestrutível, um vínculo inquebrável entre nós e nossos irmãos. É muito mais do que a euforia que a gente sente quando a gente está junto. Então, a igreja ela não pode ser definida como um clube do qual nós somos membros. Nós estamos em koinonia, nós estamos num relacionamento vital e inseparável uns com os outros. No final das contas, meus irmãos, nenhum tipo de imagem é mais poderosa e capta melhor do que o que a igreja de fato é, do que a descrição da igreja como corpo de Cristo. Ele é o cabeça, mas nós somos corpos e membros uns dos outros. Quando nós nos separamos da igreja, nós nos amputamos. Esse é um ato brutal e um ato de deformação, de destruição do corpo. Portanto, é importante que a gente resgate a natureza do nosso relacionamento com a igreja e o que a igreja representa para nós, para que nós possamos compreender de maneira clara quão fundamental é o papel que ela desempenha na educação cristã dos seus membros e na formação espiritual das pessoas que pertencem a ela. É muito importante que nós resgatemos a importância e o valor que a igreja tem que ter na nossa formação cristã. Então, é importante que comecemos por meio desses insights, né, para que a gente possa refletir a respeito do papel que a igreja cristã tem no tocante à educação cristã das pessoas e como a educação cristã ajuda a igreja a cumprir a sua missão. Tá? Então, eu quero chamar a sua atenção para isso agora. Uma vez que nós tenhamos entendido qual é a natureza da igreja e quão essencial ela é para a nossa caminhada cristã, é importante que a gente pense em qual é a missão dela e como que a educação cristã se encaixa nessa missão. Nesse sentido, veja só, não há texto mais relevante e mais claro na Escritura Sagrada para designar e para descrever a missão da igreja que Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Chama a sua atenção para esse texto, a chamada Grande Comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós não podemos destinar para esses versos o tempo que nós gostaríamos para trabalhá-los de uma forma mais elaborada, para interpretá-los de maneira mais elaborada, mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: qual é a ordem que Jesus dá nesses versículos?
qual de fato é a ordem, qual é o comando, qual é o imperativo desses versículos. E talvez você pense imediatamente que o imperativo é ide. Esses versículos estão muito ligados à nossa visão como cristãos no século XX com a ideia de missões. Nós pensamos na missão da igreja como missões transculturais, missões a outros povos. E, sem dúvida, existe aqui uma referência a todas as nações da terra, sem dúvida nenhuma. Contudo, a ordem dada por Jesus nesse verso, a rigor, é fazer discípulos. Esse, de fato, é o imperativo que aparece aí marcado em amarelo e sublinhado. Fazer discípulos de todas as nações. É isso que Jesus ordena os seus apóstolos a fazerem nesse verso. Mateus capítulo 28, verso 18. Agora, Jesus não apenas descreveu, ou melhor dizendo, Jesus não apenas os ordenou a fazer alguma coisa, Jesus não apenas lhes deu um comando, claro, de fazer discípulos, mas ele também os instrui quanto a como cumprir esse comando, como ele deve ser executado. E aí, nós temos algumas tarefas que se agregam ao comando, descrevendo o modo como ele deve ser colocado, como ele deve ser cumprido na prática. Jesus determina que os seus discípulos façam discípulos, batizando outras pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Levando em consideração que nenhuma igreja batiza alguém que não tenha de fato primeiro ouvido o Evangelho e respondido a ele em fé, e levando em consideração que o texto paralelo que aparece lá em Marcos traz claramente a instrução de ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nós podemos dizer que a missão da igreja é fazer discípulos, evangelizando, inserindo aqueles que creram na comunhão da igreja por meio do batismo e trazendo a eles as instruções catequéticas iniciais e educando esses discípulos. Por quê? Porque veja que Jesus instrui claramente em Mateus capítulo 28 que um discípulo ele não está pronto quando ele faz a classe de catecúmenos, quando ele recebe as primeiras instruções a respeito da fé cristã. Um discípulo ele deve ser ensinado a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E, meus irmãos, isso é uma tarefa que dura por toda a vida. Isso é uma tarefa que se desdobra ao longo de toda a nossa jornada cristã. E é uma tarefa que cabe à igreja. Então, o professor Felipe, ele coloca para nós aqui que a tarefa de fazer discípulos envolve um processo com várias etapas e vários passos que a igreja deve executar ao longo da sua história para cumprir a sua missão, a missão de fazer discípulos. Ela deve pregar o evangelho, ela deve evangelizar, ela deve inserir os novos conversos, os novos convertidos na sua comunhão, batizando-os e instruindo-os com aqueles elementos iniciais da fé, e ela deve educá-los, ensinando-os a guardar tudo que Jesus ordenou. Então, isso nos leva a perguntar: por que Jesus inseriu a educação entre as tarefas missionárias da igreja? Qual é a relação entre a educação e a missão? E o professor Felipe traz para nós aí no seu livro um comentário bem interessante, né? O princípio fundamental da inserção da educação entre as tarefas missionárias da igreja é o de que não existem atalhos para o desenvolvimento espiritual. Para que as pessoas cresçam, para que elas se tornem maduras na fé, é necessário que elas sejam educadas e ensinadas. As pessoas que são transformadas através da pregação da igreja e se convertem a Cristo e passam a ter uma nova vida com Ele, são inseridas na vida comunitária, precisam receber instrução adequada para se conformarem à imagem do Mestre Cristo Jesus. E isso ecoa os insights que nós já destacamos para vocês nas aulas anteriores de Kang e Parrott a respeito
do porquê que nós ensinamos, né? E aí eles reiteram, né, que nós ensinamos para que as pessoas se conformem a Cristo, para que elas, de fato, para que elas se desenvolvam quanto à salvação, né? O apóstolo Paulo diz isso, né? Que nós devemos crescer na nossa salvação, né? Devemos nos apropriar da nossa salvação. E a salvação, nesse sentido, deve ser entendida holisticamente. Ela não é apenas aquele momento de conversão inicial, quando Cristo nos justifica dos nossos pecados e nos oferece perdão, né? Mas a salvação também envolve a nossa santificação, e a santificação é um processo, né? Desenvolver na vossa santificação, né? Eu estava tentando lembrar o texto do apóstolo Paulo. Isso é um processo, né, que vai se desenrolando ao longo da nossa vida e que só termina na glória, né, quando somos glorificados e o pecado já não é mais presente em nossas vidas. Portanto, salvação holisticamente entendida envolve esse processo constante de crescimento, de amadurecimento dos crentes, e isso demanda ensino, isso demanda instrução no contexto da igreja. Nós somos ensinados sobre a fé para uma vida de esperança com Deus, de um relacionamento vivo com Deus que instila em nós esperança, e nós somos instruídos para a prática do amor, para a obediência, e assim o corpo de Cristo é edificado. Por isso, a educação, o ensino, a instrução, a formação espiritual é tão relevante no contexto da igreja. E ela deve ter pelo menos essas 3 características aí. Ela deve ser organizada, uma atividade estruturada, planejada. Quanto mais intencional a igreja é, quanto a sua educação cristã, ao modo como ela se lança à tarefa de formar os seus crentes espiritualmente, mais bem-sucedida ela será. Intencionalidade, organização, estruturação, planejamento, tudo isso, de forma alguma, entra em choque com a liberdade do Espírito, com a condução do Espírito Santo. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, ele quer nos usar de modo intencional, ele quer que sejamos organizados e estruturados na realização dessa tarefa. E ela deve ser feita de maneira abrangente, ou seja, a educação cristã, meus irmãos, deve ter como escopo ensinar tudo o que Jesus comunicou aos seus discípulos. Isso envolve, obviamente, as instruções claras e as palavras ipsis literis de Jesus entregues para nós nos evangelhos. Se a gente fizesse um plano de educação cristã voltado a levar os crentes a viverem de maneira intencional e de maneira efetiva o Sermão do Monte, isso já demandaria de nós um plano de muitos anos, né? Agora, se considerarmos que as palavras de Jesus não estão limitadas aos evangelhos, mas de fato toda a Escritura Sagrada é a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Pedro diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas falando, e eles falavam por intermédio dele. Então, toda a Escritura Sagrada é aquilo que Jesus ordenou que obedecêssemos. Isso faz com que o nosso ensino seja abrangente, não apenas no sentido de que devemos comunicar e instruir as pessoas a respeito de tudo que está na Escritura, mas também no sentido de entendermos que a Escritura Sagrada ela traz instruções que se aplicam a todas as áreas da nossa vida. É isso que nós falamos quando mencionamos que a palavra de Deus ela nos confere uma visão de mundo. Ela tem algo a dizer a respeito do modo como nós nos relacionamos com as pessoas, ela tem algo a nos dizer sobre como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro, como nós cuidamos da criação. Ela tem algo a dizer sobre a dimensão estética, sobre aquilo que nós devemos considerar como belo. Ela tem algo a dizer a respeito dos nossos valores morais, como nos comportar nesse mundo, como o nosso caráter deve ser moldado. Na medida em que nós vamos entendendo essas coisas que Jesus ordenou e colocando-as em prática, isso significa que nós vamos nos conformando à imagem de Cristo.
E nesse sentido, a educação cristã também é holística, pensando nas várias dimensões humanas. Todas as dimensões do nosso ser, a nossa mente, os nossos afetos, a nossa vontade, os nossos relacionamentos, tudo isso vai se conformando a Cristo. Se a educação cristã que a igreja ministra, junto com os demais agentes secundários da educação cristã, isso afeta todo o nosso ser e todo o nosso ser vai se conformando à imagem de Cristo. É algo holístico, algo que envolve a nossa integralidade como seres humanos. Então, é por isso, meus irmãos, que a educação cristã é tão importante. Ela é fundamental, ela é um elemento integral para que a missão da igreja seja de fato cumprida, né? Se a gente pensar um pouquinho a respeito disso, no contexto da sua igreja local, como é que você pode tentar aplicar isso na prática da sua igreja? Pense que essas tarefas que nós mencionamos aí, em certo sentido, elas acabam se dirigindo a pessoas que estão em diferentes estágios da sua vida cristã. É fato que todo o ensino tem que partir do Evangelho e tem que ser fundamentado nele. O Evangelho de Cristo Jesus é essencial e ele deve ser reiterado para pessoas em qualquer momento da sua jornada cristã, em qualquer momento da sua vida cristã. Porém, há, em certo sentido, um momento em que as pessoas estão sendo evangelizadas, elas estão conhecendo o Evangelho e estão em processo de responder a ele. As pessoas que são neófitas, novas na fé, até mesmo ainda não convertidas, mas ouvindo o Evangelho. Você tem também aqueles que foram convertidos e estão começando a sua jornada, que são crentes novos, e foram recém-inseridos na comunhão da igreja e precisam crescer muito. E vocês têm aqueles que são maduros que já estão na igreja há muito tempo, mas precisam continuar sendo educados, porque estão em processo de amadurecimento, né? Nós nunca estamos prontos do ponto de vista da nossa maturidade cristã, sempre precisamos de mais. O que a sua igreja pode fazer para pessoas que estão nessas diferentes etapas da caminhada cristã? Para comunicar a elas o quê? O Evangelho de Cristo Jesus como elemento central da Escritura Sagrada, a mensagem sobre Cristo e a pessoa de Cristo como um aspecto fundamental que nos é comunicado por meio da revelação especial de Deus e que impacta nossas vidas em todos os aspectos, em todas as dimensões. Jesus Cristo é a verdade que deve ser conhecida por nós. Jesus Cristo é o caminho por meio do qual nós devemos caminhar com Deus em obediência a Ele. E Jesus Cristo é a vida. Ele nos coloca num relacionamento transformador com Deus que enche a nossa vida de esperança. Então, a verdade deve ser comunicada aos crentes para que eles tenham a sua fé fundamentada naquilo que é real, naquilo que encontra fundamento na palavra de Deus. A vida que Cristo nos confere deve ser instilada nos crentes para que eles tenham esperança a partir de um relacionamento de amor e num relacionamento pessoal com o Deus vivo. E o caminho deve ser ensinado para que, na prática do amor, eles obedeçam à lei de Deus. Então veja que isso é formativo. A educação cristã não é apenas uma forma de comunicar uma quantidade infinita de informações. A educação cristã, como formação de vida, ela envolve, sim, o engajamento da nossa mente para conhecer a verdade, mas também a transformação do coração, pensando no coração como essa dimensão interna, que tem uma vida, um relacionamento com Deus, e isso tem uma resposta por meio do modo como nós vivemos nesse mundo, através das nossas ações, que devem ser ações de obediência por meio da prática do amor, né? Então pense um pouquinho em como a sua igreja pode operacionalizar isso. Como a sua igreja poderia fazer para formar fiéis desses diferentes estágios? Gente que está começando, que ainda está sendo evangelizado,
gente que se converteu e que ainda está muito no início da jornada, e gente que está já caminhando há um bom tempo, né, para que elas sejam formadas na verdade, no caminho e na vida, para que elas não apenas saibam um monte de coisa sobre Deus, mas de fato tenham um relacionamento pessoal com Ele, do qual elas derivam uma vida espiritual transformadora, uma vida plena que as leva a transbordar a espiritualidade e, em consequência disso, elas vivem na prática do amor, em obediência a Cristo Jesus. Isso é formação completa, é formação que transforma. Isso é educação cristã alcançando, de fato, os seus objetivos. Então pense um pouquinho a respeito dessas coisas, analise como a sua igreja tem respondido a isso, né? Pense em como você pode contribuir para que a sua igreja, de maneira mais efetiva, alcance pessoas em diferentes estágios da caminhada cristã, formando-as de maneira completa, de maneira integral, do modo como nós escrevemos aqui. E faça aí as suas anotações para que depois você coloque essas observações na atividade reflexiva. Esse é o primeiro vídeo da nossa semana. E nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho a respeito dos alvos da educação cristã e das atividades práticas que a igreja pode fazer para, de fato, ter uma educação cristã formativa e efetiva. A igreja como esse agente secundário da educação cristã, mas tão fundamental e sem o qual nós não podemos, de fato, viver. Que Deus abençoe você, nos acompanhe nos próximos vídeos.